Você pode estar caminhando para o inferno acreditando que é salvo. Sim, você já parou para pensar que no dia do seu julgamento, a maior surpresa não vai ser quem você não esperava ver no inferno, mas quem você esperava encontrar no céu? A Bíblia não diz que o caminho é largo e fácil. A Bíblia diz que o caminho é estreito. E a maioria das pessoas, exclusivamente eu, por um bom tempo, não vou falar a vida inteira, mas por um bom tempo, dentro da igreja eu estive sem nunca ter tido um encontro real com Deus. Você tem medo da morte, certo? Mas deveria ter medo de viver uma vida inteira enganada, acreditando que tem um lugar garantido, quando na verdade você não passa de um estranho para Deus. Então, chega de dar desculpas. Desculpa não te salva. Desculpa não te livra do inferno. Tem gente que cresceu no lar evangélico, vive dentro da igreja há anos, mas sinto muito te dizer, você não conhece a Deus. Talvez você conheça a tradição, o costume, mas seu coração está a quilômetros de distância de quem ele realmente é. Você vive um ateísmo prático. Acredita em Deus, mas vive como se ele não existisse. Toma decisões sem consultá-lo. Guarda a mágoa e coloca sua segurança inteira no dinheiro ou na sua reputação. E tem mais, você vive uma vida de vitrine. Posta foto na igreja, posta versículos. Mas na hora da prova, sua fé não aguenta 5 minutos. Você está viciado em validações. Em Gálatas capítulo 1, versículo 10 diz: porventura procuro eu agora o favor dos homens ou de Deus? Se eu ainda estivesse tentando agradar a homens, não seria servo de Cristo. Deus não se impressiona com a sua vitrine, ele se impressiona com a sua rendição no escuro. Muita gente me diz: Sara, eu não sigo nada porque a religião não é confiável. E eu te dou toda a razão. Religião é feita por homens, é falha. Mas você usa a imperfeição dos outros como muleta? A Bíblia diz em Jó, capítulo 13, versículo 15: ainda que ele me mate, nele esperarei. A sua frustração não te dá o direito de viver no pecado, nas drogas, porque você não está se vingando de Deus, você está cavando seu próprio buraco. Provérbios capítulo 14, versículo 12 diz: há um caminho que parece reto ao homem, mas o fim dele são os caminhos da morte. Eu fui essa pessoa, eu ia à igreja, eu cantava, mas quando eu sentava naquele banco, eu me sentia um nada. Eu olhava para os lados e via as pessoas felizes, enquanto eu carregava um vazio no peito que me sufocava. Eu voltava para casa e, em vez de orar, ia para o mundo, buscando prazeres que me deixavam ainda mais quebrada. Eu cobrava santidade dos outros para esconder a minha própria sujeira. E eu só entendi a diferença quando Deus me deu com cara na parede e perguntou: por que você exige dos outros o que você não vive? Eu tive que admitir que eu era covarde. E olha, vida com Jesus não é flores. Não é sobre um conforto terreno. É sobre o que ele preparou. É maior que qualquer prazer passageiro. A carne ela grita, o mundo chama os prazeres, mas a sua alma está em jogo. Conhecer a Deus não é ir à igreja, é ter intimidade. Jeremias, capítulo 29, versículo 13, vai dizer assim: buscar-me-ei e eis que me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. O seu coração está dividido. Você quer o milagre, mas não quer o autor. No outro vídeo eu já disse, Mateus capítulo 16, versículo 24. E é claro, se alguém vir após a mim, negue a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me diariamente. Lucas capítulo 14, versículo 26 diz que quem não renuncia à própria vida não pode ser o discípulo de Jesus. Você já se perguntou por que você não sente nada? O seu eu está tão grande que não sobra espaço para o Espírito Santo. Jesus não veio para ser o seu consultor, ele veio para ser o seu dono. Se ele não é o dono de tudo, ele não é dono de nada.
Sabe o que é mais assustador do que o pecado? É o fato de que você já sabe que está errado, mas continua fazendo. A Bíblia chama isso de cauterizar a consciência. Cada vez que você ouve uma verdade e ignora essa verdade que te confronta, você cria uma casca grossa no coração. Então você está se tornando insensível à voz de Deus. Você cria um perigo, né? Então, o maior perigo não é o pecador que não conhece a Deus, mas o religioso que conhece a voz de Deus e a ignora todos os dias. Então, você está vivendo um estado de anestesia espiritual. E o despertar desse sono, Sara, costuma ser muito doído, muito doloroso. Você diz, no tempo de Deus eu mudo. Mentira. Você não está esperando o tempo de Deus. Você está usando do tempo de Deus como escudo para não renunciar o seu pecado. Você acha que a paciência de Deus é a aprovação para o seu erro? Romanos capítulo 2, versículo 4 diz: ou despreza a riqueza da sua bondade e tolerância e longanimidade, ignorando a sua bondade de Deus, é que te conduz ao arrependimento. A bondade de Deus é que nos leva ao arrependimento e não a permissão de continuar errando. Você está brincando com o fogo e achando que, por ele não ter te queimado ainda, é porque ele não se importa. Ele não está esperando você decidir mudar. Ele está esperando você se render. E claro, eu costumo sempre dizer em quase todos os meus vídeos, muita gente vai dizer, você não tem lugar de fala para dizer isso. E eu concordo com você, eu não tenho. Eu sou ser humano, falha, cheia de erros. E se fosse olhar para o meu passado, eu seria a última pessoa autorizada a abrir a boca. Mas entenda uma coisa, a verdade não depende de quem a carrega. O meu lugar de fala não vem do meu currículo, não vem da minha perfeição, ela vem de uma ordem que eu recebi de alguém muito maior do que eu. Se a Bíblia é a verdade, ela é a verdade independente de quem a lê. Então, tentar me silenciar pelo meu passado é apenas uma estratégia barata para você não precisar encarar o seu próprio presente. Imagine, você está andando numa estrada perigosa, escura, e vê uma placa avisando: curva perigosa, pare ou morra. Você vai parar o carro para olhar se a placa está pintada corretamente? Você vai questionar se quem colocou a placa era uma pessoa exemplar? Claro que não. Você obedece para não cair no abismo. Eu sou apenas uma placa nesta estrada. Eu não sou o caminho. Eu não sou o destino. Eu sou o que está apontando o perigo que você insiste em ignorar. Se você cair no abismo porque não gostou da aparência da placa, a culpa não foi a placa. A culpa foi da tua teimosia. Então, muita gente me acusava de ser imperfeita. Sim, eu sou. Eu sou um espelho rachado. Mas um espelho, mesmo rachado, ainda reflete a luz. O problema não é o espelho. O problema é que você odeia a imagem que ele reflete. Você odeia ver a sua hipocrisia. Você odeia ver que a sua vida espiritual é uma fachada. Então, se você tenta quebrar o espelho, pode quebrar. Mas quando a luz apagar, quando o seu tempo acabar e você estiver diante da eternidade, quebrar o espelho não vai apagar a verdade do que você decidiu viver. No final de tudo, não há nada a mais para ser dito. Eu não preciso que você concorde comigo e a sua opinião sobre mim não muda nada em que está escrito na eternidade. Você pode fechar esse vídeo agora, pode me chamar de arrogante, pode inventar 1000 desculpas para sua vida dupla, mas existe uma coisa que você nunca vai conseguir apagar: a verdade que você acabou de ouvir. A pergunta não é o que você pensa sobre este vídeo, a pergunta é: o que é que Deus pensa sobre você agora? Eu estou falando porque eu fui essa pessoa, eu fui a menina que cantava, que liderava, que cobrava santidade, mas que quando a porta do quarto fechava, vivia uma vida que Deus abominava. Eu era hipócrita, que escondia sujeira atrás de uma Bíblia aberta e um sorriso de fachada. Eu passei anos achando que Deus estava satisfeita comigo, porque eu fazia as coisas certas, mas a verdade é que eu só estava me enganando. Até que o silêncio de Deus virou um grito dentro de mim. E eu dei a cara na parede, porque quando eu entendi que toda minha aparência não valia nada diante da sua soberania, naquele dia eu não pedi um milagre, eu pedi que ele destruísse a Sara, que eu tinha criado para agradar o mundo. A primeira vez eu entendi que servir a Deus não é sobre ter uma posição, é sobre ter o coração rendido. Hoje eu não sou perfeita, mas sou livre da mentira que eu mesma inventei. E se você me pergunta como eu consegui sair do buraco, da religiosidade, da vida dupla, a resposta é simples.
Eu parei de fingir. Eu abri mão da minha imagem e abracei a verdade. Mesmo que ela me custasse. E custa tudo que eu tinha construído. A pergunta que fica não é sobre o que você pensa de mim agora. A pergunta é até quando você vai continuar segurando essa máscara antes que ela caia sozinha e te deixe exposta. A sua eternidade é logo ali. Pare de fingir. O tempo acabou. Já não resta tempo para choramingar e dar desculpa. A sua dor, o seu passado, a sua rebeldia, nada disso serve. Nada. Ah, e o que eu faço? Sabe o que você faz? Para de dar desculpa. Para de culpar os outros. O erro do pastor é conta dele. A sua alma é sua. Abra a Bíblia e seja como os cristãos de Bereia, Atos capítulo 17, versículo 11, que examinavam tudo na Bíblia. Renuncie o que Deus já mostrou que é errado. 2 Coríntios capítulo 7, versículo 1 diz: ordena que os purifiquemos. Não peça um sinal que você já tem a palavra. Entregue o controle. Pare de ser o Deus da sua própria vida. E outra, comece agora. Se você está morto por dentro, joelho no chão, meu filho. Orar, ler a Bíblia. No final de tudo, não importa o que o seu eu é. O mundo te oferece prazeres, sim, mas a eternidade é logo ali. Ou você vive o que prega, ou para de fingir. O tempo acabou. Quem é sujo, se suje mais. E quem é limpo, se limpe mais. Aí agora é sua decisão. Quer ser sujo? Fechou? Você escolheu. Se suje. Quer ser limpo? Mergulhe mais, profunda mais. Mas faça uma escolha e escolha bem.